Se diz que o caboclo d'água é uma criatura humanoide de baixa estatura. Possui traços robustos e musculatura muito avantajada, com músculos que o auxiliam a ser mais eficiente quando está dentro da água e para se mover com mais velocidade. Apesar de na forma parecer um ser humano, essa criatura não possui pele como um ser humano. No lugar dessa, possui um couro duro, geralmente na cor de bronze. Se alimenta geralmente de carne, não necessariamente limitado a se alimentar de peixes que nadam por seus rios, mas qualquer coisa que se puder capturar. Essa criatura pode possuir 2 olhos, como o ser humano, ou então somente um olho centralizado, semelhante ao labatut ou um cíclope. Todas as capacidades físicas o tornam surpreendentemente ágil quando está dentro da água. Além disso, para torná-lo ainda mais poderoso, possui uma força sobrenatural. Se diz que o habitat dessa criatura é no Rio São Francisco, principalmente na região de Minas Gerais. Mas mesmo nessa região, ele é chamado de diversos nomes, como bicho d'água ou nego d'água, ou o mais popular, caboclo d'água. Mas essa criatura misteriosa não é somente um habitante do topo da cadeia alimentar das águas do rio. Dizem que ele também possui algumas habilidades que beiram a magia. Se diz que ele possui a capacidade de se metamorfosear, se transformando em qualquer outro animal. Além disso, poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se é por ser extremamente rápido, ou se realmente possui o dom de ser onipresente na região do Rio São Francisco, ainda não se sabe com certeza, mas pode-se imaginar que há uma terceira opção. Poderia haver mais de um caboclo d'água vivendo nessa área, como dizem algumas lendas. Outras histórias ainda dizem que o caboclo d'água não é simplesmente um habitante do rio. Ele possuiria um dever para com o seu habitat. Ele seria como um defensor ou protetor do rio, função semelhante à desempenhada pelo curupira nas florestas. E então aqueles que adentram sua área sem a devida permissão são imediatamente atacados. Muitas vezes ele balançaria o barco ou canoa, tentando virá-lo para jogar todos os passageiros nas águas do rio. Caso você adentrar a área de um caboclo d'água, há algumas medidas que você pode tomar para se defender. O principal é levar fumo. Essa criatura, assim como o curupira, possui uma paixão especial por fumo. E caso ela estiver lhe atacando e fumo for jogado na água, ele pegará a oferenda e se afastará, deixando-o em paz por pelo menos um período de tempo. Por outro lado, caso estivesse pescando e oferecesse ao caboclo d'água fumo, ele lhe daria os melhores peixes que o rio poderia oferecer. Há outras 2 formas de se precaver contra essa criatura. Uma opção muito popular atualmente é usar carrancas na proa de barcos. Essas esculturas em madeira, representando humanos ou animais, geralmente afastam essas criaturas, além de proteger a embarcação contra tempestades e atrair muitos peixes. A outra opção é manter facas de aço no fundo das embarcações. Se diz que o aço possui efeito contra seres sobrenaturais, então isso manteria o caboclo da água distante. Enquanto anda por áreas próximas a vilarejos e pequenas cidades, tome cuidado com relinchos ferozes de cavalos após o cair da noite, principalmente se for em uma quinta ou sexta-feira, pois dizem que nesses dias, após o anoitecer, uma criatura violentíssima e com sede assassina percorre o campo em busca de vítimas, matando qualquer pessoa ou animal que apareça em sua frente. Seu nome é a Mula Sem Cabeça.
A mula sem cabeça possui a forma de uma mula preta ou marrom, sem cabeça, mas com fogo saindo de seu pescoço. Além disso, possui cascos de aço ou prata que brilham no meio da noite. Segundo os relatos, a mula sem cabeça aparece em uma virada de quinta para sexta-feira, tarde da noite, e pode ser avistada cruzando os campos relinchando de forma feroz. Dizem que seus relinchos lembram muito os choros ou lamentos de dor. Isso se deve a um fato muito cruel sobre a mula sem cabeça. Dizem que ela na verdade não é uma entidade, e sim um fruto de uma maldição. A mula sem cabeça na verdade são mulheres que foram amaldiçoadas para sempre. Essas mulheres vivem normalmente, mas toda virada de quinta para sexta tomam a forma da aterrorizante mula. Então vagam pelo mundo destruindo o que vem pela frente, até o cantar do galo no amanhecer, ou o terceiro cantar do galo, como dizem outras versões. Então a maldição se desfaz temporariamente e a mula se transforma em sua forma humana, coberta de machucados e extremamente cansada. Dizem que essas mulheres teriam sido amaldiçoadas por manter relações íntimas com padres da Igreja Católica, considerado um pecado gravíssimo pela Igreja. Outras versões ainda dizem que não seria somente esse relacionamento com padres, mas simplesmente manter relações íntimas antes do casamento já poderia ser o suficiente para levar à maldição. Essa maldição cruel só pode ser desfeita de algumas formas específicas. A primeira delas é o padre com que houve o pecado amaldiçoar a mulher 7 vezes antes do início de uma missa. Talvez com isso a sua relação pecaminosa fosse compensada e em parte perdoada, e a mulher não mais se transformaria em mula. Outras formas relatadas para quebrar a maldição seriam enquanto a mulher estivesse em sua forma amaldiçoada. Se diz que alguém deveria se aproximar com cuidado e com muita coragem e então retirar o freio da boca da mula. Apesar de a cabeça não estar presente, dizem que ainda é possível, chegando perto, ver uma boca e o freio sobre ela. A outra forma seria ferir a mula com algum objeto pontiagudo e fazer com que gotas de sangue corressem. Isso deveria ser o suficiente para quebrar a maldição, e logo a mulher apareceria deitada sobre algum campo, coberta de ferimentos por todo o corpo e completamente exausta. A origem da história da mula sem cabeça vem da Península Ibérica, tanto de Portugal quanto da Espanha. A lenda veio então junto com os colonizadores para países como Brasil, México e Argentina. No México, ela é chamada de Malora, e na Argentina, de Mula Anima. A maldição seria transformar-se em uma mula, pois desde o início do século XIII, a mula era um meio de transporte mais comum entre os membros da Igreja Católica, usada para carregar pessoas ou itens. Então simbolizaria uma punição para a mulher que se envolveu com alguém da igreja. A mula sem cabeça é uma das criaturas mais conhecidas do Brasil. Ela está espalhada por quase todas as regiões do país, correndo ferozmente e com raiva. Caso você aviste uma delas, tome cuidado. Ela tem fama de atacar e pisotear a ponto de deixar a pessoa extremamente ferida, ou até mesmo até garantir que esteja morta. O mais recomendado é se deitar no chão e cobrir as mãos e o rosto. Isso porque se diz que a mula é atraída pelo brilho de unhas e de dentes, e vendo isso, não hesitará em lançar-se em um ataque mortal. Nesse caso, provavelmente seria o seu fim. Seu nome é Mapinguari. O Mapinguari é conhecido como o mais popular dos monstros da Amazônia, sendo muito famoso nos estados do Pará, Amazonas e Acre.
Além dos indígenas, que descrevem essa criatura há muitas centenas de anos, caçadores e trabalhadores o citam como um verdadeiro demônio do mal, que mata a todos que encontra, sempre matando esses para comer. O Mapinguari é descrito como um macaco gigante, maior do que um humano, com cerca de 2 metros de altura. Esse ser é relatado com cabelos longos e negros espalhados por todo o corpo, embora também seja relatado com pelos vermelhos. Possui mãos compridas, com garras, e se diz que somente é vulnerável no umbigo, com o resto do corpo sendo invulnerável por causa de seus pelos longos. Se diz que ele possui somente um olho centralizado no rosto, como um ciclope. A principal característica dessa criatura é uma boca gigantesca que vai do nariz até o estômago, e essa boca está sempre suja de sangue. Além de todas essas características, possui também às vezes pés com cascos invertidos, semelhantes ao do curupira. Se diz que esse ser costuma caçar durante o dia e dormir durante a noite. O perigo de encontrá-lo é sempre de dia, na penumbra das densas florestas amazônicas. Quando ele caça uma pessoa, ele não é de forma alguma silencioso, muito pelo contrário. Ele vem berrando alto, com berros curtos, altos, que atordoam a todos que os ouvem. Além disso, avança pela mata, derrubando árvores e quebrando galhos, deixando um enorme rastro de destruição. Aqueles que escutam seus gritos, mesmo de longe, geralmente fogem imediatamente. Indígenas da região amazônica dizem que o Mapinguari seria o antigo rei da região, sendo um terrível inimigo do homem, e que devoraria às vezes somente a cabeça desses. Mas isso não se aplica a todos os casos, pois algumas versões das histórias dizem que eles devorariam todas as partes dos seres humanos. Dizem que quando ele apanha um caçador, coloca-o embaixo do seu grande braço, e então mergulha a cabeça desse na imensa abertura da boca. E então ele começa a comer a vítima aos poucos, arrancando a carne dela em largos pedaços. Se diz que esse ser somente anda de dia, especialmente nos domingos ou durante as tardes, perto do anoitecer. Além disso, costuma também ser comum nos dias santos, e o caçador que for encontrado caçando durante esses dias seria um homem morto, pois acabaria sendo triturado pelos dentes afiadíssimos do Mapinguari. Uma história muito antiga fala sobre 2 serrilheiros. Um deles gostava muito de caçar todos os dias, até mesmo aos domingos e dias santos. Um dia seu companheiro, que não gostava de caçar, decidiu ir com ele. Momentos depois, quando já estavam na mata, se perderam um do outro. Então o seringueiro que não caçava ouviu berros medonhos e subiu depressa numa árvore, apavorado, e ficou lá em cima, somente observando e ouvindo atentamente. Os berros foram se aproximando cada vez mais, e então ele viu um Mapinguari, um macacão muito peludo, trazendo debaixo do braço o seu amigo, morto, desmembrado, gotejando sangue. O monstro, com garras afiadíssimas, arrancava pedaços do corpo do homem e metia-os na boca. Ele viu o monstro engolir a cabeça, os braços, as pernas, as vísceras e o tronco do caçador. Brasil. Seu nome é Boitatá. O Boitatá, traduzido do idioma tupi por coisa de fogo, é geralmente relatado como uma serpente de fogo que habita dentro da água, em rios e lagos. Essa criatura rasteja pela floresta durante a noite, supostamente protegendo a natureza contra pessoas que provocam queimadas nas matas e campos. Às vezes pode se transformar em um grosso tronco de fogo, que causa a morte por combustão daqueles que provocam queimadas.
Se diz que ele seria uma alma penada que agora, após a morte, paga por seus pecados dessa forma. Mas há uma outra variação que diz que ele é o espírito de uma pessoa ruim que morreu, e por onde passa, ao invés de evitar o fogo, inicia fogo nas matas. Em 1560, o padre Anchieta, um dos primeiros portugueses a falar sobre o Brasil recém-descoberto, relatou em uma carta que havia alguns fantasmas na mata, que viviam quase sempre junto a rios e do mar, e eram chamados pelos índios de Baitatá, ou coisa de fogo. Ele dizia que não se via nada senão um facho de luz cintilante correndo, que atacava os índios e os matava. Essa lenda é tão famosa que há várias versões espalhadas pelo Brasil. No sul, uma se destaca. Lá, a origem do Boitatá seria o dilúvio bíblico, pois após os alagamentos de 40 dias e 40 noites, as cobras que não morreram zombaram que teriam agora muita comida só para elas. Então elas foram punidas pela justiça divina e ficaram com a barriga queimando e o corpo iluminado. O Boitatá, uma dessas cobras, agora anda pelos campos procurando restos de animais mortos e come apenas os olhos desses. De longe, quem o vê algo que se parece com uma bola em chamas. Essa bola então vira uma cobra de fogo que serpenteia na escuridão e persegue viajantes noturnos ou caçadores. Quem encontra o Boitatá geralmente fica cego, louco ou pode até mesmo morrer. Seu nome é Boto Cor-de-Rosa. A lenda do Boto Cor-de-Rosa é muito famosa no norte do Brasil, na área amazônica. Lá se diz que existe um boto que se transforma em um homem belo, sedutor e conquistador. Então, sob essa forma humana, ele sai procurando por mulheres para seduzir e depois engravidar. Dizem que esse homem boto, além de ser muito bonito, possuiria uma boa conversa e ainda seria muito galanteador. Por último, ainda teria uma grande habilidade na arte de dançar. Estaria sempre usando roupas e sapatos brancos, além de um chapéu cobrindo a cabeça. Se diz que o chapéu é essencial para o disfarce, pois a transformação não é completa, e no topo da cabeça estariam as narinas do boto. Existem algumas versões para a lenda. Em algumas, o boto se transforma em homem durante qualquer festa que ocorrer nas comunidades das beiras dos rios amazônicos. Já em outras versões, ele não seria tão presente, só se transformando durante a lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. Quando ele assume a sua forma humana, desse homem belo e sedutor, tenta entrar nas comunidades ribeirinhas atrás de mulheres para seduzir. Algumas versões dizem que ele procura a mulher mais bonita da festa. Outras dizem que ele procura uma mulher que seja virgem. De qualquer forma, depois de escolher o alvo, parte para seduzi-la com suas habilidades. Quando consegue, leva-a para o fundo do rio ou mesmo para a beira do rio. Depois de engravidadas, essas mulheres são abandonadas pelo boto, que retorna para o fundo do rio em sua forma animal. Dessa forma, o filho nascerá sem pai. Se diz que esse ser é muito temido até hoje na área amazônica. Inclusive, quando um homem desconhecido aparece em uma festa usando um chapéu, logo na entrada pede-se para que ele tire o seu chapéu, para que se tenha certeza de que é realmente um humano e não o boto disfarçado. Além disso, até hoje nesses locais, quando uma criança nasce sem pai, ele é chamado de filho ou filha do boto.